Olá, muito bem-vindos a mais um Convite ao Pensar. Começa o nosso episódio de número 69 pela TV Poços, pelo YouTube, pelo Spotify. E o papo de hoje, ele não é sobre filosofia, ele não é sobre os questionamentos da vida. Embora a gente vá atravessar por esse caminho, o meu grande interesse está em conhecer a pessoa, para além do pensador que está aqui comigo hoje. Seja muito bem-vindo, Igor Pellegrino. Bruno, muito obrigado, mano. É um prazer estar aqui hoje. Imagina, cara, de nada. Que bom que eu vou poder gastar todos os meus questionamentos, os meus vagos questionamentos de boteco aqui com você hoje. São muitos, mano. Vamos começar com você se apresentando pra galera de casa te conhecer, saber quem é o Igor. Show. Mano, eu sou estudante de filosofia, eu tô no segundo semestre agora. Eu me apaixonei por filosofia lá no ensino médio por causa de um professor, e desde aí foi uma grande neura que entrou na minha cabeça, porque a filosofia foi achar a parte que falta em mim. A parte que falta em você? E já leu aquele livro da Jujutsu? Não. A Jujutsu, ela leu? Ah, Juju, uhum. Sim. Ela tem um vídeo dela muito famoso que ela lê esse livro e fala assim, é a parte que falta em mim, a parte que falta em mim. E eu acredito que a filosofia, ela preencheu um grande buraquinho que tava ali em mim, sabe? Vamos falar das faltas primeiro. Já na introdução a gente já começa assim. Vamos explorar um pouquinho, então, o que faltava em você e aos poucos você foi identificando e descobrindo essas faltas. Bom, quando eu tive contato com a filosofia, Bruno, foi bem lá no ensino médio, né? E esse é um momento que a gente tá meio conturbado, não sabe o que é da vida, não sabe pra onde ir, e tem muita coisa que não tem resposta. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, sabe? Tudo eu perguntava o porquê, não sei o quê, né? Se eu não entendesse porquê, eu não fazia, sabe? Então, tipo assim, não fazia sentido na minha cabeça, eu não fazia. E aí tem a questão também da religião, por exemplo, né? Eu conheci 5 religiões da minha vida, e nenhuma eu me encontrava. E aí depois eu comecei a me aprofundar um pouco mais na filosofia, li alguns livros, e aí eu falei assim, mano, eu acho que a resposta que eu tô buscando, passando por todas essas religiões, ela não tá nela, sabe? Tá mais dentro de mim, ou na filosofia, assim, sabe? Então foi tipo um matching, eu comecei a olhar pro mundo de uma forma com filtro diferente. E o que você reparou quando você olhou para o mundo de forma diferente? O que tinha nesse filtro? Essa é uma pergunta profunda. Hoje teremos muitas perguntas. Bom, o que eu reparei no mundo com esse filtro? Eu reparei que eu poderia ser eu mesmo. Eu reparei que eu não precisava me apegar a rótulos impostos a mim e que eu poderia questionar tudo a fundo. Por exemplo, as religiões que eu conheci, né? Eu acho que todo mundo nasce católico e depois vai se tornando, vai indo para outras religiões, né? E sobre a minha sexualidade também, sabe? O encontro com a vulnerabilidade, né? E tipo, eu acho que o filtro é justamente esse, sabe? Saber que pode questionar tudo aquilo que é imposto como um roteiro pronto pra você, sabe? Eu acho que tem muito isso, Bruno. Ser eu mesmo. O ser é e o não ser não é. Vamos explorar o ser, então. Ser eu mesmo. Eu acho que um questionamento filosófico, né, que chega a ser até clichê, é o ser. O que, né? O que você é, então, afinal? Bruno, isso me lembrou muito uma frase de Nietzsche que é torna-te a ti mesmo, né? Porque essa frase, ela pressupõe que não somos nós mesmos e que temos que ir em busca de ser, né? Então, isso é uma loucura, mano. Porque, tipo, hoje você acordou se sentindo outra pessoa, Bruno? Nossa, isso me lembrou até uma frase do Dalí, que ele fala, todas as manhãs quando eu acordo eu penso o que de tão maravilhoso Dalí vai fazer hoje,
que pensa nesse sentido de todo dia acordar sendo uma pessoa diferente. Sim. Então talvez todo dia eu acorde sendo um outro eu, mas ao mesmo tempo mesmo eu, né? Que paradoxal. Mas ao mesmo tempo eu também sinto que, tipo assim, pô, eu me acordei sentindo o Igor, mesmo, por exemplo, com uma frustração diferente, com não sei o que diferente, ou um acontecimento diferente, é o Igor que tá juntando tudo isso, sabe? Então, mas, né, ser eu mesmo é aquilo que eu tenho potência pra ser também, sabe? São aqueles sonhos não realizados, são aqueles amores não vividos. Então, tipo assim, eu acredito que essa frase de Nietzsche, torna-te a ti mesmo, ela significa que você tem o potencial de se tornar algo, mas você ainda não é esse algo, sabe? Então eu acho que tem muito essa conexão. E eu tinha um potencial incrível nessa época de adolescência, né? Mas só que eu era muito fechadinho, sabe? Principalmente por questão da sexualidade e afins, né? Então, tipo, é um pecado, né? Tipo, alguém religioso se assumir gay ou alguma coisa assim do tipo. E aí, saber que você pode, né, fazer isso, questionando, né, que você pode sim ser você mesmo, né, eu acho que essa é a resposta para nossa pergunta. Entramos agora no bloco pessoal. Esse é o momento da gente te conhecer, Igor carne e osso. É o momento da gente falar de você sem falar sobre o que você faz, embora seja bem difícil. Esse bloco a gente tem uma pergunta fixa que depende da tua interpretação, mas ela é: que tipo de pessoa você não quer ser? Putz. A gente falou do ser. Essa é completamente oposta, sabe? Bom, que tipo de pessoa que eu não quero ser? Eu não quero ser uma pessoa que desiste dos seus sonhos, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que fracassou e parou por ali mesmo. Porque existe inúmeras formas de tentar fazer alguma coisa. Existe bilhões de formas de tentar fazer a mesma coisa, sabe? Só que às vezes a gente faz uma única vez, a gente se frustra pra caralho e aí a gente para por ali, sabe? Então eu não quero ser esse tipo de pessoa, Bruno. Tá, frustrações e qual foi a palavra que você usou? Uma pessoa frustrada? Tá, você se safou dessa. Nossa segunda pergunta. Ó, queria que você me dissesse alguma coisa que você teve dificuldade de aceitar em si mesmo. Eu acho que muita coisa, Bruno. Sabe, muita coisa mesmo. Por exemplo, eu acho que tá aqui hoje já é um grande desafio, sabe? Eu acho que o meu maior medo é falar em público, e olha que eu trabalho com vendas, já fiz outras apresentações. Capaz, Mas cara. é um medo, sabe? É uma coisa que eu sempre tento passar. Mas um maior desafio que eu passei, essa é a pergunta, eu acho que o maior de todos foi da minha sexualidade, sabe? Que é algo que até hoje eu enfrento isso, sabe? Mas de aceitar em si mesmo? É de aceitar em mim mesmo não seria exatamente o termo, sabe? Como é que você lidou com essa parada da sexualidade? Tipo, porque geralmente o maior tabu é família, amigos E a e sociedade se em geral. assumir. Se assumir, eu acho que é a maior questão, não é? Eu acho que é um marco, assim, sabe? Mas aí depois tem as questões do dia a dia. Eu acho que eu tenho uma coisa que é aquilo de pertencer e caber. E por conta da sexualidade, eu acredito que eu tento caber muito em algumas coisas que não é pra mim, sabe? Uhum. E aí eu tento trabalhar mais o pertencimento, né? Que é pertencer a si mesmo e depois ao outro. Então, tipo assim, eu acho que mesmo sendo um grande marco, né, o se assumir na sexualidade, depois essas pessoas sempre tentam caber no mundo, sabe? Fazendo uma lapidação ali, outra aqui, eu não posso mostrar os meus trejeitos, eu não posso não sei o quê, o ambiente que eu tô não permite isso. Então, eu acho que sempre passa por essas coisas, sabe? Tá. Mas eu não sei se ficou claro pra mim alguma coisa que você teve dificuldade de aceitar De em aceitar, si.
De aceitar Sabe em uma coisa, mim? por exemplo, é muito difícil a gente aceitar que às vezes a gente é meio filha da p. Eu vou falar isso que eu sei que tá na TV. Mas é meio difícil, porque às vezes a gente é, sabe? E a gente. Ninguém tem nunca assim, não, eu sou. Às vezes eu sou Pô. assim. Tem gente que não, eu não sou. É sempre o outro, né? É difícil a gente aceitar que a gente também tem os nossos lados desvios maus. de caráter, essas paradas assim. Bom, eu acho que você foi no ponto-chave, então, Bruno, que é uma coisa que eu sempre tento maquiar muito, sabe? Tipo, nossa, fiz uma puta de uma cagada aqui, e aí de repente eu. Não, finge que nada aconteceu, tá tudo bem, amanhã é outro dia, né? Ou às vezes uma briga mais fervorosa, sabe? Então, tipo assim, e aí depois, como se nada tivesse acontecido, sabe? Eu acho que eu passo uma borracha na minha mente por causa disso, e vivo a vida a revoar, sabe? Tá, não sei se isso é bom. Mas tá. Nossa terceira pergunta. Aí, ó, entrou. Sempre entra certinho. Ó. Qual foi a última vez que você pediu desculpas de verdade por uma coisa que você fez? E se pra você é mais difícil você pedir desculpa ou perdoar? Bom, a última vez que eu pedi desculpas de verdade, eu não me lembro. Eu não me lembro. Mas não é difícil eu pedir desculpa. Se eu acreditar que eu estava errado de fato. Mas você tem facilidade em reconhecer, assim, de... Eu tenho. Por exemplo, cheguei em você, falei alguma coisa, que nem eu nunca falo da aparência de ninguém, sabe? Isso é uma regra pra mim. Mas falei alguma coisa que você não curtiu, mano. Eu reconheço que se você não gostou, né, tipo, é o seu sentimento e ele é muito válido. Então eu reconheço o meu erro de cara, assim, sabe? Não é uma coisa que eu fico, não, mas eu não quis dizer aquilo, mas eu não sei o que, tananã. Eu não fico tentando dar voltinhas nesse sentido. Então eu sou muito sincero nisso. Você não gostou? É isso. Acabou. Me desculpa, eu reconheço, né? Seu sentimento é super válido. E qual que foi a outra pergunta? Quando é com você, no caso, quando a pessoa faz uma coisa pra você, você tem facilidade de desculpar e relevar, ou você é aquela pessoa que mastiga? Que leva aquilo no coração que pra fala sempre. assim, não, relaxa, seu... Bom, eu acho que nesse momento existe dois Igors, então. Existe o Igor social, que ele super, tipo assim, não, tá tudo bem, né? Mas existe o Igor da terapia de segunda-feira, que pensa, porra, Gabriel é o nome de uma psicóloga. Porra, Gabriel, aconteceu isso, aconteceu aquilo, taraná, taraná. E o Gabriel é sempre um ponto de equilíbrio, assim, na minha vida. Ele é muito paz, mano, muito paz mesmo. Então acaba que ele me puxa um pouquinho, assim, pro meus sentimentos mais controláveis, sabe? Legal que os psicólogos e terapeutas, eles sempre aparecem nos nossos episódios. Né? Nossa quarta pergunta. O que você considera que da sua criação mais influenciou em quem você se tornou hoje? Muita coisa. Muita coisa mesmo. Até o que não ser. Sabe? Tipo... O que você diria assim de fundamental? Que você fala, isso aqui foi crucial para o que eu me tornei. Bom... Ou um traço seu, sabe? Vou falar, por exemplo, de filosofia, sabe? De ser muito questionador e afins, né? Minha avó sempre tinha umas neuras assim na cabeça que ela lançava. Ai, não pode tomar leite com manga e não sei o quê. Aí eu falava, será? Será que não pode mesmo? Ou ela só tá lançando isso do nada? Sabe? Então, tipo assim, ai, leite faz muito bem pros ossos. Então, tipo, sempre foi essas pérolas assim, sabe? Essas crendices que a minha família tem, né? E eu questionei todas elas. Olha, eu tirando o fone depois de 1 ano e meio de programa, cara. As pessoas dizem, por que você fica de fone? Eu tenho que monitorar o som aqui, gente. Não tem equipe para fazer isso, mas eu vou arriscar um pouquinho hoje que eu estou cansado. Bom, vamos seguir. Nossa quinta pergunta. O que te decepciona nas relações humanas hoje? Eu quero falar um pouquinho de relações humanas hoje. É o clássico, né, Bruno? Tem que ter. Bom, o que me decepciona, eu acho que a capacidade das pessoas de não serem vulneráveis num relacionamento.
Relacionamento vai ser bom de falar também. Não serem vulneráveis em que sentido? De não deixar expor suas fragilidades nesse sentido? Não nesse sentido, porque a vulnerabilidade, que eu acredito, Bruno, é uma vulnerabilidade muito da Brené Brown, não sei se você conhece ela. Não. A Brené Brown, ela define a vulnerabilidade como o ato, né, a coragem de se expor a uma ação que você não tem um controle, sabe? Então, tipo assim, quando eu viro pra alguém e eu falo assim, pô, eu te amo, você não tem o controle da resposta daquela ação, sabe? Mas só que você tem a vulnerabilidade suficiente pra expor aquilo, sabe? E eu sinto que as pessoas estão tentando, que nem aquilo que eu falei mais no início, caber mais, sabe? Então elas põem uma máscara assim e acaba que elas não são originais, sabe? Então, tipo, elas lapidam a vulnerabilidade dela como se o mundo fosse perfeito, como se ela não tivesse mais vontade. Então isso quebra um pouco a conexão com o outro, sabe? Tá. Você acha que as pessoas estão buscando se relacionar ou buscando encontrar pessoas pelo medo de ficarem sozinhas e ter que lidar consigo mesmas? Eu acho que são coisas diferentes, sabe? As pessoas buscam, sim, suprir uma necessidade, né? Mas, ao mesmo tempo, elas têm medo de ficar sozinhas por, acredito que, outros motivos, sabe? Porque eu acho que as pessoas estão carentes de afeto ultimamente, sabe? Eu acho que isso é um problema da geração atual, da minha geração, e, e porque elas se afastam mais, elas se escondem mais, né? Então, tipo assim, elas têm essa carência, né? E talvez, né, o relacionar-se com o outro seja sim para suprir isso ou não, porque elas estão se permitindo ter coragem de ser vulneráveis, sabe? Porque tá com o outro, né, é indefinido, sabe? Você falou se escondem mais. É engraçado como as pessoas se escondem, mas também se expõem, né? Se expõem nas redes sociais, mas se escondem atrás daquele personagem que elas aparentam ao mesmo tempo, né? Sim. Muito doido. Nossa sexta pergunta. Qual foi uma verdade sobre a vida que você descobriu cedo demais? Uma verdade sobre a vida? Perguntar isso pra uma pessoa que estuda filosofia. Uma verdade sobre a vida que eu descobri cedo demais. Bruno, nossa, eu acho que foi que meus pais transam. Essa foi bem cedo. Essa foi uma verdade chocante pra mim, que eu fiquei... A gente tem uma imagem tão perfeita das pessoas, eu acho que os pais, eles estão nesse pedestal, sabe? E aí, quando a gente descobre isso, eu acho que é um choque que quebra alguma coisa na nossa cabecinha, e a gente pensa, pô, toda aquela visão que eu tinha, toda aquela forma de idealizar algo, se foi, sabe? Não por completo, né? Mas se foi. Entramos agora no bloco O que você faz. Esse é o momento da gente conhecer um pouquinho tua trajetória, entender quais foram as escolhas que você fez, né, para chegar no que você é hoje. Eu quero que você me ajude a montar até uma linha do tempo para entender um pouquinho a parte da escolha da faculdade. Você antecipou um pouquinho o lance do ensino médio, mas a gente vai chegar lá. Antes da gente falar sobre isso, eu queria começar com a seguinte pergunta. Manda. O que a gente encontra quando começa a pensar demais sobre existir? Eu acho que depende. É uma resposta bem... A gente encontra muita coisa, Bruno. Desde sentido ou a falta de sentido, né? Por exemplo, a gente nasce assim, né, numa cultura cristã e acredita que a vida, a gente já nasce com um propósito, né? E eu sempre pensei, porra, mano, se eu já tenho um propósito, ele tá bem escondidinho, porque eu não sei, mano. Não sabia o que fazer, não sabia pra onde ir, então sempre tive muito essa confusão, sabe? E tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o Sartre, e ele inverte esses valores. Ele fala que a existência precede a essência,
que primeiro existimos e depois damos um sentido para essa existência. E descobrir isso, eu acho que foi um alívio para mim, sabe? Um alívio no sentido, tipo, pô, ninguém tem propósito nenhum, sabe? As pessoas estão todo mundo no mesmo buraco, tá todo mundo ali tentando achar o seu, sabe? E tá no controle de dar um sentido para sua própria vida, isso é bom, mas às vezes não, porque eu sou um pouco procrastinador. E acaba que tem um pouco disso. Então, eu acho que ter contato com a existência, ele tem muito isso, sabe? Ou você se encontra, ou você se perde de vez. Tá, mas você acha que o fato de não ter propósito, você fica meio suscetível a cair na caixinha da relatividade, onde tudo é relativo? Eu acho que pode sim cair num relativismo, sabe? Se você não se apegar a pontos concretos, sabe? Bom, se eu dou, por exemplo, o controle de dar um sentido para minha vida, por exemplo, fazer faculdade de filosofia, para mim, sinceramente, eu nem sei o que eu vou fazer depois que eu terminar esse curso. Sabe? Eu quero chegar nesse ponto, porque eu também não sei como é que funciona. Mas eu pesquiso bastante, mas mesmo assim fica meio ocioso, sabe? E eu acho que é muito pequenas construções, sabe? O que eu posso fazer agora? Sabe, eu posso fazer a faculdade. Posso dar o sentido depois para essa faculdade? Posso. E tá tudo bem, sabe? Então, não precisa ser algo linear, sabe? Então, tipo, a relatividade, ela fica num ponto que fica meio ocioso de saber se é bom ou se é ruim, pra onde eu vou, pra onde eu não vou, sabe? Então, eu acredito que isso causa muita confusão, né? E eu acho que isso entra muito numa forma de como viver a vida, sabe? Eu evito pensar sobre o quanto as coisas às vezes são relativas. Afinal, já todo mundo vai morrer e a gente fica pensando, a gente procura tanto sentido. Você acha? Eu evito. Eu quero saber o que te atraiu mais. Se foram as respostas ou se foram as perguntas. Na filosofia? Isso. Algumas perguntas são muito interessantes, mas com certeza as respostas. Porque acaba que, querendo ou não, são respostas com perguntas, né? E aí acaba que muita coisa fica vago ali, sabe? Porque tem muito aquilo do que é seu pra você colocar ali também. Tá. Você lembra quais foram os seus primeiros pensamentos, assim, mais questionáveis? Nossa, foi no ensino médio. Eu tinha um professor que ele se chama Wagner. Aí o Wagner ele deu uma matéria que é para falar sobre a alegoria da caverna, né, de Platão e afins. E logo em seguida ele passou o filme do Matrix pra gente assistir, né, e comparou a nossa realidade com aquilo. Vixe. Nossa, eu fiquei numa neura, Bruno, você não tem noção. Eu fiquei, eu acho que um mês numa neura falando assim, não, a gente vive dentro de uma Matrix, a gente tá olhando as sombras. Então eu questionava muito toda a realidade à minha volta, né? Ainda bem que eu fazia terapia nessa época já. A psicóloga me deu um tapa de realidade, assim, ela falou, volta, Igor, volta. Né? Então, tipo, eu acho que o primeiro grande questionamento foi esse, sabe? Que ele é bem marcante pra mim. Engraçado, né? A influência dos filmes, o quanto os filmes fazem a gente pensar, né? Sim. Eu tenho uma história legal. Eu era criança e na minha época a gente alugava fita na locadora, entregando a minha idade agora. Mas a gente alugava fita e quando você é criança você vai mais pelo nome ou pela capa, né? Pelo desenho que tá na capa. E um certo dia eu vi o nome Zaratustra e achei, pô, que massa, né? Vamos ver o que era. E era o Assim Falou Zaratustra, era um filme que contava do Nietzsche, que inclusive é o filme que tem a frase do Deus está morto, que é onde ele conta, ele não conta a história, mas é um filme faz menção. Que faz menção a Zaratustra. E eu era criança, eu loquei esse filme, eu lembro que tipo, meu irmão pegou Fuga das Galinhas, e eu peguei esse filme.
Só que eu não imaginava que era um filme que ia contar a história do Nietzsche, acho que até quando ele morre. Esse filme, eu não lembro se ele era até em preto e branco, mas era uma coisa assim bem... que pra mim, eu não sei quantos anos eu tinha, mas que pra mim foi um pouco inesperado, porque eu imaginei que fosse ser uma coisa legal, e foi uma coisa que me deixou meio... que é isso, afinal? Não entendi nada, claro, eu era criança, mas eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, e esse nomezinho eu nunca mais esqueci, Zaratustra. E aí comecei a pesquisar, o que é Zaratustra, afinal? E aí o Nietzsche, que já tem aquele nome super estranho. Então essas coisas foram me chamando a atenção, e o meu primeiro contato começou a ser assim, cara. E a partir daí eu comecei a pesquisar, a estudar. Então eu tenho uma relação engraçada, e eu até comentei com você no off, mas eu já quis estudar filosofia e já falei isso pros meus pais quando era criança, e isso acabou não acontecendo. Não curtiram muito a ideia, mas era um caminho que eu queria trilhar. Então tenho muitas curiosidades para poder explorar na nossa conversa de hoje. Como a gente falou um pouquinho da tua escolha, do porquê da filosofia, eu quero entender um pouco, assim, a parte técnica, como é que funciona, como foi, a partir do momento em que você começou a estudar, que caminho vai tomando a facu, e se você começa estudando lá os antepassados, aquelas ideias mais antigas e vai atualizando, Sim. e principalmente a parte prática, como é que funciona, cara? A parte prática eu acho que não tem. Se existe aquele estereótipo do filósofo, que é aquele cara que fica assim parado, pensando, sabe? Aquela coisa bem arcaica. O tempo todo, só refletindo. E desmistificar essas coisas. Nossa, excelente. Bruno, eu passei por outros cursos também, né? Eu tentei fazer marketing, aí eu falei, mano, não é isso. Aí depois eu fui para desenvolvimento humano, eu falei, nossa, ainda não é isso, sabe? E aí depois eu falei assim, eu vou fazer filosofia. E como que é? Não, eu faço filosofia contemporânea, eu faço um bacharelado em filosofia contemporânea, então a gente só estuda a atualidade, depois de Platão, porque estudar antes aí é entrar no limbo que as pessoas questionavam até porque uma abelha era uma abelha, sabe? E é mais história também, né? Não é mais história também, bem mais história, sabe? E pra onde que vai? E você fala nisso no sentido de profissão, depois da faculdade, ou você fala isso dentro da faculdade porque, mesmo? Assim, onde vivem os filósofos, sabe? Porque, pô, as figuras que a gente tem, geralmente, é aquela coisa meio televisiva, sabe? É aquela coisa, aquele símbolo, sempre é um símbolo. E eu já falei isso uma vez numa entrevista que eu fui pra falar do Convite ao Pensar, que quando se fala de pensar, de pensamento, sempre é vinculado a uma imagem intelectual, como se todo mundo, todo mundo pensa, então se vê como uma coisa super emblemática, super, sabe, o filósofo é sempre aquele cara intelectual. Sim. Então, nesse sentido, o que fazem os filósofos, onde moram, o que comem... Até antes de fazer o curso eu não sabia, mas existe um jeito certo de pensar a filosofia, né? Assim como pensar a biologia, assim como pensar a matemática. Então, existe uma lógica por trás de fazer, por exemplo, uma dissertação filosófica. Né? Não me pergunte muito a fundo, porque ainda estou adentrando nisso. Mas em questão de profissão, realmente tem símbolos, né? E parece que são muito poucos, tipo, um Clóvis de Barro, um Mário Sérgio Cortella, um Leandro Carnal aí da vida. Então parece que só existe eles também. Né? Tem essa também. Traz essa sensação, né? Mas muitos acabam se tornando professores, né? Que nem, por exemplo, na minha turma mesmo, tem 27 padres, né? Porque é obrigatório eles fazerem filosofia. E eu acredito que são eles que mantêm o curso de filosofia em pé. Porque senão a faculdade já iam cortar já. Caramba. E aí você pode se tornar escritor, né? Tipo, ir para jornal e afins. Muitos trabalham muito ética dentro das empresas também, né? Existem umas pós ali que você pode fazer uma consultoria filosófica que é como se fosse um atendimento psicológico, né? Só que voltado aos questionamentos filosóficos, sabe? Então, depois que eu comecei a fazer filosofia, eu percebi que existe uma ramificação ali, sabe? Existem mais caminhos além do professor, sabe? E eu acho que grande maioria é isso. Mas você não sabe muito
como é que você vai aplicar e o que você vai fazer depois, né? Por exemplo, ser professor de filosofia é uma coisa que tá no seu escopo ou não passa? Não passa pelo meu Não. escopo. Por isso Mas que eu tô deve fazendo ser bacharelado. Eu acho que Da hora. quando eu iniciei a faculdade de filosofia, eu falei assim, mano, mas eu não quero ser professor. Sabe? Isso não passa pela minha cabeça. Eu lá, em frente a uma turma, nossa senhora, se foi de ensino médio ainda, eu acho que eu ia morrer, sabe? Tipo, minha cabeça ia explodir, assim, eu ia falar, pô, gente, vamos. Mas no primeiro semestre eu também comecei a pesquisar mais, né? Tipo, nossa, já que eu tô abraçando isso, pra onde que eu vou? Sabe? E eu gosto muito da escrita, por exemplo, eu tenho uma newsletter que tá um pouco movimentada, né? Mas, Inclusive, enfim. podemos falar dela. Legal, cara. Porque é da hora também, né? Poder escrever assim. É, Você meio que dá corpo e dá vida aos pensamentos, né? exatamente. Tipo, quando eu comecei a escrever a newsletter, o Segunda Existencial, também foi no meio de construir esse caminho depois da faculdade, sabe? O Segunda Existencial porque segunda é o pior dia de todo mundo. E todo mundo só tá existindo ali também, né? Então, as pessoas só querem que a segunda-feira passe o mais rápido possível. E trazer momentos de insight, né, de como passar por isso, eu acho que é muito, muito válido, sabe? Mesmo que seja a coisa mais boba do mundo, mas se você questionar como você tá, eu acho que já é muito importante. E, bom, aí tem a escrita também, aí tem a parte de palestra, tem a parte empresarial, que seria mais naquele sentido de ética, né? De como estruturar a cultura de uma empresa. Então, o filósofo, ele também pode fazer isso, né? Acaba que isso volta mais pro pessoal do RH, né? Mas tá lá na grade curricular, você também pode fazer tal coisa. Falou de questionar. Acho que deve ser um dos princípios, uma das bases ali da filosofia. Eu sempre tenho uns pilares, assim, né? Não lembro. Mas questionar é uma grande questão dentro da filosofia. Você acha que questionar gera mais conforto ou mais conflito? Ele gera muito mais conflito. Muito mais conflito. Saindo até do âmbito da filosofia, a gente olha, por exemplo, para a política, né? Onde vários grupos são diferentes e eles partem de princípios diferentes, né? E dentro da filosofia também existe isso, sabe? Por exemplo, muitas coisas podem influenciar o seu pensamento e a sua tomada de decisão, né? E isso também influencia o princípio de onde que você sai das coisas, né? Então acaba que na filosofia é um clássico, por exemplo, o Nietzsche escreveu vários livros acabando com outros filósofos antes dele, sabe? E é legal isso, como um refuta o outro, né? E de uma forma muito inteligente. Então, acaba que gera mais, né? E fica muitos leques espalhados por aí. E você tem que se apegar em algumas coisas, sabe? Porque senão você perde um pouco o seu norte. Esse norte. Como que você sabe em que momento você está começando a se aprisionar nos pensamentos? Como é que a gente traça uma linha de saber até que ponto é saudável questionar? Porque é uma coisa que, se você questionar demais, você acaba entrando numa bad, né? Eu acho que vai criando uma coisa maçante dentro da cabeça, né, Bruno? Você sempre foi questionador, assim, quando você era criança, por exemplo? Você era questionador? Sim. Eu acho que talvez toda criança faça isso, né? Mas falando de mim agora, não sei como que é a vida das outras crianças. Eu sempre questionava muito, por exemplo, meus pais pediam alguma coisa pra mim, ou meus pais exigiam alguma coisa pra mim, eu questionava aquilo. Na escola mesmo, por exemplo, o professor trazia uma lição, assim, e eu ficava... Aquilo me vinha 1000 porquês, sabe? Dentro da minha cabeça. Né? E qual que foi a outra pergunta que você fez? Se você se aprisiona no pensamento e como traçar uma linha entre até que ponto é saudável questionar. Show, perfeito. E até que ponto é saudável pensar, Bruno? Eu acho que até o seu limite. Porque esses dias eu me peguei numa neura, assim, sabe? Eu tava pensando justamente aqui no podcast, viu? O convite ao pensar antecipado. Me convidou mesmo. Pensando precocemente.
Exatamente. E aí eu entrei numa neura, assim, eu acho que eu fiquei 1 hora destrinchando vários assuntos, assim. E aí meu psicólogo, ele sempre tá na minha cabeça, né? Eu só lembrei assim, Igor, presença, sabe? Aí eu voltei e falei, não, chega de pensar um pouquinho, porque chega uma hora, mano, que a sua cabeça começa a doer, sabe? E isso é tipo assim, ainda mais quando depende também do encaminhar das coisas, né? Se for algo, até se for algo bem produtivo, chega um momento que você se esgota, assim. E como é que você dá essa descarga, assim? Como é que você esvazia o copo? Em que sentido? Nesse momento em que você se sente atolado e fala, cara, eu preciso dar um time, parar de pensar. Tem alguma atividade fora da filosofia, alguma coisa externa que é a tua válvula de escape que você usa assim pra dar aquela descarregada? Nossa, eu faço muita caminhada. Caminhada é Mas o bom, né, caminhada cara? acaba que te instiga a pensar, né? Combina, né, velho? Dá muito match, velho. Exatamente. Mas eu tento trazer muito a minha mente pro presente, sabe? Eu acho que é uma questão de correção, assim. Quando eu vejo que meus pensamentos começam a fugir um pouco, eu falo, mano, aqui, sabe? Tipo, Uhum. volta, volta. Porque é identificar, sabe? E também olhar as coisas à sua volta e não falar de futuro ou passado, mas falar do aqui, sabe? Eu acho que é assim que eu consigo me manter mais pé no chão e Sim. fugir desse balãozinho de pensamento que te leva pra não sei na onde, sabe? Cara, e quando você fala pras pessoas que você estuda filosofia, você sente uma pressão em ter que ser um cara cult? Dá Eu. pra ser um filósofo. Essa persona, né? Meu filósofo. Não, carequinha eu já tô ficando. Cara falando em carequinha, velho, tem um que é muito bom. Eu não sei se é o Pondé e o Karnal. Sabe aquele Roda. Eu não sei se era o Roda Viva, que ele fala assim: temos aqui no centro da mesa duas Cabeças. mentes brilhantes, duas cabeças brilhantes. Nossa, é muito bom. Pô, esse meme é muito bom. E realmente, nossa, eu acho que tem uma luz refletindo, pá, parecendo E um o mais farol saindo engraçado da cabeça é deles. um olhando pro outro assim, meio querendo rir, cara. Nossa, esse vídeo é muito bom. Então, sim, eu sinto essa pressão, mas eu sinto que eu tenho que quebrar um pouco esse estereótipozinho, sabe, que é imposto. Porque eu não sou a pessoa que mais lê livros no mundo, sabe? Claro que eu sempre tô com livro, que nem eu trouxe 2 na minha bolsa, que eu leio paralelamente. Mas eu também não tenho que falar perfeitamente. Eu também, tipo, ai, sempre tá de terninho, eu não sei o quê, papapá. Então eu tento quebrar muito isso, sabe? Porque é juntar uma originalidade, né, com quem você já é, com quem você gosta. Boa. Vamos falar um pouquinho da vida agora. Como a Ai. vida a gente não tem um manual de instrução, relaxa, eu não vou te fazer a pergunta o que é a vida, tá? As pessoas me zoam um pouco com essa parada. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, acredita? Todo mundo acha que rola essa pergunta, já me fizeram ela aqui. Não é tão essa brisa assim não, cara. É possível estudar tanto a vida e ainda não saber viver? Afinal, o que é a vida não. O que é viver pra você? O que é viver? Eu acho que viver é explorar o seu caminho único. Por exemplo, existem muitas pessoas que seguem um roteiro pronto, Bruno, né? Tem que ser assim, tem que agir de tal forma. Eu não quero falar de religião, mas a religião ela impõe muito essas características, sabe? E isso é um roteiro muito pronto para a vida, sabe? E acaba que você se priva muito de deleitar de várias outras coisas, sabe? Por um bem maior, né? Mas acaba que você não é você mesmo, sabe? Então, eu acho que viver, ele me remete muito a isso, sabe? Quebrar rótulos, né? Porque a gente tem muita crença dentro das nossas cabeças, a gente tem muito machucados, a gente se impõe muitas limitações, né? Então, quebrar rótulos, quebrar essas crendices que colocamos em nós mesmos e usufruir do nosso desejo, sabe? Isso parece meio libertinagem, né? Mas não é libertinagem. Usufruir do nosso desejo. Tá. Como é que foi que você começou essa frase? Eu sempre entro nessa neura. Quebrar rótulos.
Vamos de quebrar rótulos, eu não lembro a frase exatamente. Mas será que não existe vamos botar assim, um conforto, mas uma segurança naquela vida padrão? Porque meio que o que você disse agora é sair um pouco disso, quebrar um pouco isso, né? Sim. Mas ir para aquela pessoa que se sente mais confiável. É que é difícil essa balança entre o que é confortável Aham. do que é seguro. Uhum. Então, para a pessoa que enxerga esse rótulo de eu quero ter uma vida comum, tem gente que quer ter uma vida, sabe, quadradinha, sabe, bem, não quer quebrar esse padrão. Sim. Então, a que ponto esse conforto te assegura e a que ponto ele te aprisiona? Eu acho que a gente só conhece, eu acho que a gente só conhece a si mesmo a partir do momento que a gente explora o mundo, sabe? Que, querendo ou não, é a única coisa que nos diferencia de qualquer outro animal, sabe? Tem uma matéria na faculdade que é antropologia filosófica, né? Que é o estudo dos homens, né? Os animais, eles vivem ali no ecossistema e usufruem somente daquele ecossistema por ter um conhecimento rudimentar, né? Já o homem, ele enxerga em essência e reproduz o ecossistema na onde ele estiver, sabe? Tipo, sei lá, o cara tá aqui, vai lá pra África e reproduz as mesmas condições para ele viver lá, sabe? E acaba que quando a gente se priva disso e vive um roteirozinho, né? Eu acredito que não existe muita diferença de qualquer outro animal e que não tem problema nenhum, sabe? As pessoas têm afinidades, né? Por exemplo, com certeza alguma parte de mim tem afinidades padrões e quer ficar numa caixinha, e outras querem explorar, e outras partes quer explorar ainda mais ou outras coisas, sabe? Então, eu acredito que não tem problema, sabe, Bruno? Não tem problema, Uhum. sabe? Mas acho que é isso. Cara, agora que eu vi o nosso tempo aqui, eu tenho 3 páginas de pergunta pra te fazer e a gente nem começou esse tema, cara. Que pena. Pior que tem tanta coisa aqui. Eu vou deixar as perguntas de lado, o roteiro de lado, e vou trazer um questionamento meu dessa semana. Show. Aquele momento de descarrego, aquele momento de desabafo. Essa semana eu me questionei muito se eu me sentia mais desanimado com o mundo, com as pessoas, comigo mesmo. Saca? De pensar assim, com quem que eu tô puto afinal? Saca? Será que eu tô de saco cheio do que as pessoas estão fazendo? Será que eu tô de saco cheio com como a vida é? Será que eu tô de saco cheio comigo? Pra você, qual dessas questões é mais difícil de lidar? Com a vida, com as pessoas, com como o mundo é, ou com como você é? De todos esses, com certeza é de como eu sou. Que é o... É isso, é porque é o ponto central, é aquilo que olha pra todas as outras coisas, que se sabe? influencia todas as outras, né? Exatamente. Como eu vou tratar o outro, ou como eu vou absorver o que o outro tá falando, né? Como as coisas funcionam. Então, se eu estiver bem, as outras coisas vão. Não que elas vão estar bem, mas eu vou conseguir lidar com isso de uma forma bem mais leve, sabe? Ou contornar isso. Então eu acredito que é muito um trabalho comigo mesmo. Então a forma como a gente tá é capaz de influenciar a maneira como a gente vê todos esses pontos, né? Sim. Porque cria-se um filtro, né? Uhum. Vamos supor que se eu estou angustiado, se eu estou desanimado, como eu disse, né? Se eu estou angustiado. A angústia, ela é inevitável? Acredito que sim. Sartre, ele também, um filósofo que eu gosto bastante, né? Ele fala que para você lidar com a angústia, o único caminho é fazer, sabe? Sempre estamos angustiados quando estamos parados.
Então, uma ação sempre é necessária pra gente sair dessa angústia, sabe? Parece muito simples e resumido, né? É claro que tem uma caralhada de coisas complexas ali, né? Até o fazer, né? Que nem eu também saí de uma puta depressão, assim, né? Ano passado pra cá. E aí, fazer é muito difícil, né? E, tipo, sair da cama é muito difícil, ir trabalhar é muito difícil. Mas a angústia, ela tá ali, sabe? O tempo todo. E é ela que te faz ficar ainda mais paralisado, sabe? E quanto mais você se entrega para esse sentimento, né, mais paralisado você vai estar e mais angustiado você vai ficar, sabe? Então, quando você começa a fazer aos poucos, independente do que for, sabe? Quando você começa a fazer aos poucos, aquilo vai saindo de você, como se fosse uma blusa de frio mesmo, sabe? Uhum. Entramos agora no modo aleatório, não tem resposta certa e as perguntas também a gente não sabe muito para onde vai. E a gente começa com: se você pudesse acordar amanhã sendo muito bom em alguma coisa que você é péssimo hoje, que coisa seria essa? Nossa senhora, eu acho que tocar piano Tocar piano? é uma vontade que eu tenho, acredita? Eu tava conversando sobre isso com um amigo meu esse final de semana. Quando eu era criancinha, eu já fiz aula de teclado e afins, né? Mas se alguém colocar um teclado na minha frente, eu não sei mais nada, Bruno. Nossa senhora, é me entregar pra Deus. Mas é uma coisa que eu sinto vontade. Oi, pior que é mó gostoso, né? Um som bonito. Eu tinha um teclado quando era criança, eu adorava também, gastava uma onda, nossa. Segunda pergunta: o que é pior? Uma mentira que conforta ou uma verdade que paralisa? Talvez uma verdade que paralisa. É pior do que se confortar com a mentira? Sim. Porque algumas verdades, elas acabam com a vida das pessoas. É que nem aquilo que a gente estava falando no começo, de questionar a religião e afins. Eu tenho uma amiga que ela é muito querida. E nessa época de ensino médio, eu tava fervoroso nos questionamentos, sabe? Ela sofreu um pouquinho. E acabou que ela, de tanto questionamento, ela ficou meio assim, sabe? Será que eu acredito em Deus? Será que eu não acredito mais? E eu acho que algumas mentiras, elas não que a religião seja uma mentira, alguma coisa assim, mas elas são necessárias como os pilares para nos manter, sabe? Tá. Terceiro ponto: qual é o comportamento que instantaneamente te faz pensar essa pessoa deve ser insuportável? Você tá num lugar público assim, você vê aquela coisa e você fala assim, nossa. Eu acho difícil isso acontecer, Bruno. Cara, eu acho tão fácil isso. Eu devo estar virando um velho ranzinza, cara. Meu Deus, o que eu me tornei? Cada vez mais você tá entregando sua idade, hein, Bruno? Eu acho difícil acontecer porque eu não tenho muito essa brisa de ficar julgando muitos outros, sabe? Eu tenho muito coração aberto, sabe? Eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de dar a oportunidade das pessoas me apresentarem quem elas são, sabe? É claro que existe aquele preconceito, assim, né? Que você já olha e fala, pô, o santo não bateu, mas... Mas tem uma coisinha que você vê a pessoa fazendo e você fala assim... Ai, deixa eu pensar rapidão, peraí. Eu tenho com gente inconveniente, sabe? Quando chega num lugar, fala uma coisa assim que você fala, nossa, filho, isso me estressa um pouco. Ou talvez quando o interesse é muito descarado, sabe? Tipo assim, nitidamente a pessoa tá fazendo algo por um interesse muito egoísta, sabe? Uhum. Todos somos interesseiros, né? Cada um quer alguma coisa, mas existe o bom e o ruim, né? Não sei se você me entendeu. Sim. Ou tem o performático também, mas é que tem um perfil de performático, assim, que me incomoda mais, que eu falo, pô, essa pessoa deve viver uma coisa tão bizarra, velho. Mas isso é um assunto pra outra hora. Você fica até empático com a pessoa. Chega a ser quase uma dó, é paia falar isso, mas chega a ser quase assim, você fala, porra, foda, porra.
Hoje eu tô meio ácido, galera, desculpa. 4. Qual foi o conselho mais inútil que alguém te deu com toda a seriedade do mundo? Nossa! O pior que eu me lembro de algumas situações, assim, a pessoa passando a maior visão, assim, como se fosse a coisa mais séria do mundo. Igual uma pessoa uma vez fez uma oração pra mim, assim, uma oração mó séria. E eu tava assim, não tava entendendo nada. É aqueles carinhas que te param na rua e falam, eu posso orar por você? Foi rapidão? quase isso, foi uma pessoa aqui no convite, depois no off. Ah, entendi. Nossa, o conselho mais inútil. Eu acho que é difícil pensar algo assim agora. É difícil. Eu acho que eu não vou conseguir tirar essa pedra. É, não. pior que é difícil, né? Agora lembrar, assim, um conselho inútil de última hora. Se você lembrar, depois você me conta aí no off, fora do episódio. Fechou. Nossa quinta e última pergunta. Qual foi o momento mais constrangedor da sua vida que você hoje consegue rir, olhar pra trás e rir? Que é difícil de se lembrar também, mas a gente sempre tem uma coisa ali que é aquela que bate às vezes de madrugada que você fala assim, nossa, que vergonha que eu passei. Isso aconteceu mesmo? Nossa, sempre tem, sei lá, um tchauzinho que alguém faz, que nem esses dias mesmo aconteceu. Meu chefe lá, eu tinha acabado de chegar na empresa, e ele abanando a mão, e aí não era comigo, aí eu olhei assim, eu falei, nossa, mano, que vergonha. Esse é clássico, né? Você Esse é o cumprimentar e olhar clássico, pra ver que a mano. pessoa que tava atrás, Nossa, na hora você fica até vermelhão, mas aí depois você pensa, que bobeira, mano, você é adulto né? já. Sim, bem isso. Entramos agora no bloco final. Nossa conversa, infelizmente, vai chegando ao fim, Igor. Agora é o momento de você deixar algumas indicações e recomendações para a galera de casa. A gente começa com um hábito que você acredita que é muito poderoso para as pessoas cultivarem no dia a dia delas. Sim, Que hábito é esse? eu acho que parar pra respirar, sabe? O mindfulness. Trazer sua mente sempre pro presente, agora, prestar atenção na respiração, porque aí você começa a retomar o controle aos poucos. Ou esses exercícios de respiração, agora que você me falou, há muito tempo atrás eu fazia, tem um aplicativo, sei lá, mas esses exercícios de respiração é tão legal, tanto que concentra a gente, né? Você Sim. vai ficando mais calmo. Tem um Sim. rolezinho de respirar assim agora, hoje em dia eu não lembro nada, mas é um exercício da hora, real, cara. Sim. Pôr o pé no chão também, né? Segundo ponto, esse você vai escolher um desses, que tenha ou não um significado pra você, que você gostaria que as pessoas de casa acessassem ou conhecessem. Pode ser filme, série, livro ou música. Um desses. Bom, eu vou indicar 3 livros. Manda ver. 2 são da Brené Brown. Um é A Coragem de Ser Você Mesmo. O outro é A Coragem de Ser Imperfeito. E o último é do professor Clóvis de Barros, que é... Putz, eu esqueci o nome. Eu trouxe até aqui na bolsa, mas eu esqueci o nome. Qualquer coisa também, se você não me lembrar, você me manda depois, eu coloco a foto pra galera aí, se você quiser só falar sobre. Fechou. Eu gosto muito dele, cara. Teve um momento que eu fiquei meio viciado e assistia várias coisas dele, assim. Mas eu curto bastante, acho Ele é muito bom. véio. Ele Muito traz umas reflexões que pega também com a gente, né? E ele tem um palavreado bem... É muito fácil, né? Muito Sim, simples, sim. assim, gostoso de ouvir. Mas ele é bem didático, né? Uhum. Também, o jeito de falar. Bem palestrante, né? Muito Sim. vibe palestrante. Se qualquer coisa, depois você me fala o nome, eu vou colocar na tela aqui pra galera Perfeito. ver. Tá bom. Beleza? Pra gente fechar, esse é o seu convite ao pensar. É o momento em que você vai deixar uma reflexão no ar pra galera de casa pensar sobre o que você gostaria que as pessoas pensassem. O que eu gostaria que as pessoas questionassem mais, sabe? Qual que é o seu caminho único, assim, de se encontrar com a vida? Porque às vezes a gente se coloca em quadradinhos que não faz parte da gente, sabe? Ou já fez, né? Mas é difícil de desapegar daquilo. Então, questione, sabe? Questione isso e
que nem Nietzsche falou, torna-te quem tu és, sabe? Eu acho que isso é grandioso. Igor, obrigado pela reflexão, obrigado pelo papo. Queria deixar um espacinho de considerações finais para você e para você deixar as redes sociais para a galera de casa chegar a acessar você. Show. Minhas redes sociais é Igor P. Pellegrino. E eu acho que eu só vou deixar as redes sociais mesmo. Beleza. Beleza? Te agradeço, obrigado pelo episódio, valeu. Para a galera de casa, lembrando que estamos com 2 horários na TV Poços, sábado às 4 e domingo às 5. Para você que está assistindo esse episódio na TV, saiba que a gente tem mais programas que passam de 1 hora, então às vezes você está assistindo aqui, mas esse programa pode ser maior. Então tá lá no nosso canal do YouTube e lá no nosso Instagram, @conviteaopensar, você pode ver quem vai ser o próximo convidado, que ele é um historiador, tá? Semana passada foi a Jucimara, que é confeiteira, que faz uns bolos, a gente falou sobre isso. E esse mês ainda tem uma professora de balé que vai estar aqui pra gente conversar. E o que mais? Esqueci. Lá no nosso Instagram você pode mandar pergunta, participar dos episódios, ficar por dentro das novidades, mas também se inscrever. A gente tem um radar que você responde 3 perguntinhas, o que você gostaria de falar e tudo mais, e você pode vir aqui para ter um episódio comigo, né? Lá no nosso radar a gente dá prioridade para trazer o máximo de inscritos possível. Lembrando também que você pode apoiar esse programa no nosso Apoia-se. Com R$12 por mês, você apoia esse projeto que é feito só por mim, para que ele continue acontecendo e existindo. E se você, de casa, domina muito um tema, né, ou você é professor, ou você é músico, saiba que além desse formato de vídeo que vocês estão assistindo, a gente tem outros formatos, né, o convite acústico e convite educativo, para você que quiser conhecer, tá lá no nosso canal do YouTube. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima. Valeu!